O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Ghoshayatra Parva. Capítulo 234. Conversa na corte Kuru sobre os Pandavas. Frutos das ações. Janamejaya disse: enquanto aqueles principais dos homens, os filhos de Prita, estavam passando seus dias na floresta expostos às inclemências do inverno, do verão, do vento e do sol, o que eles fizeram, ó Brahmane, depois de eles terem alcançado o lago e as florestas que levam o nome de Dvaita? Vaisampayana disse: depois que os filhos de Pandu tinham chegado àquele lago, eles escolheram uma residência que era afastada das habitações dos homens. E eles começaram a vaguear por bosques aprazíveis e montanhas sempre encantadoras e vales de rios pitorescos. E, depois que eles tinham fixado sua residência lá, muitos ascetas veneráveis, dotados de saber védico, foram vê-los muitas vezes. E aqueles principais dos homens sempre receberam aqueles rishis conhecedores do Veda com grande respeito. E um dia foi lá até os príncipes Kaurava certo Brahmane que era bem conhecido na terra por seus poderes de discurso. E tendo conversado com os Pandavas por um tempo, ele partiu como lhe agradava para a corte do filho nobre de Vishitravirya. Recebido com respeito por aquele chefe dos Kurus, o rei idoso, o Brahmane tomou seu assento, e questionado pelo monarca, ele começou a falar dos filhos de Dharma, Pavana, Indra e dos gêmeos, todos os quais, tendo caído em dura miséria, tinham se tornado emaciados e reduzidos devido à exposição ao vento e ao sol. E aquele Brahmane também falou de Krishna que estava oprimida pelo sofrimento e que então tinha se tornado completamente desamparada, embora tivesse heróis como maridos. E ouvindo as palavras daquele Brahmane, o filho real de Vishitravirya ficou tomado pela dor ao pensar naqueles príncipes de linhagem real que então nadavam em um rio de tristeza. E com o íntimo de sua alma tomado pela tristeza e tremendo completamente com suspiros, ele se acalmou com um grande esforço, se lembrando de que tudo tinha resultado da sua própria falha. E o monarca disse: pai, como é que Yudhishthira, que é o mais velho dos meus filhos, que é sincero e piedoso e virtuoso em comportamento, que não tem nenhum inimigo, que antigamente dormia em camas feitas de peles macias de ranco, dorme agora sobre o solo nu? Pai, acordado antigamente por sultas e magadas e outros cantores com seus louvores, melodiosamente recitados toda manhã, aquele príncipe da tribo Kuru, igual ao próprio Indra, e agora despertado do chão vazio perto das altas horas da noite por uma multidão de aves. Como Vrikudara, reduzido pela exposição ao vento e sol e cheio de ira, dorme, na presença da princesa de Panchala, no solo nu, indigno como ele é de sofrer tal sina. Talvez também, o inteligente Arjuna, que é incapaz de suportar dor, e que, embora obediente à vontade de Yudhishthira, ainda se sente perfurado pela lembrança de suas injustiças, não durma durante a noite. Contemplando os gêmeos e Krishna e Yudhishthira e Bhima mergulhados em tristeza, Arjuna sem dúvida suspira como uma serpente de energia feroz e não dorme de raiva durante a noite. Os gêmeos também, que são assim como um par de abençoados celestiais no céu, mergulhados em dor, embora merecedores de felicidade, sem dúvida passam suas noites em vigília inquieta, impedidos de vingarem seus males pela virtude e verdade. O filho poderoso do Deus do Vento, que é igual ao próprio Deus do Vento em força, sem dúvida, suspira e reprime sua ira, sendo atado por seu irmão mais velho nos laços da verdade. Superior em batalha a todos os guerreiros, ele agora se deita quieto sobre o solo, contido pela virtude e verdade, e ansioso para matar os meus filhos, esperando o momento propício. As palavras cruéis que Dussasana falou depois que Yudhishthira tinha sido fraudulentamente derrotado no jogo de dados penetraram profundamente no coração de Vrikudara, e o estão consumindo como um feixe ardente de palha consumindo um fardo de madeira seca.
O filho de Dharma nunca age pecaminosamente. Dhananjaya também sempre obedece a ele. Mas a raiva de Bhima, por causa de uma vida no exílio, está aumentando como um incêndio ajudado pelo vento. Aquele herói, queimando com raiva dessa maneira, aperta as mãos e exala suspiros quentes e ferozes, como se consumindo com isso os meus filhos e netos. O manejador do Gandiva e Vrikudara, quando zangados, são como os próprios Yama e Kala, espalhando suas flechas, que são semelhantes a raios, eles exterminam em batalha as tropas do inimigo. Ai Duryodhana, e Sakuni, e o filho de Suta, e do Sasana também de alma perversa, ao roubarem o reino dos Pandavas por meio dos dados, parecem ver o mel apenas sem notarem a queda terrível. Um homem, tendo agido corretamente ou injustamente, aguarda o resultado daquelas ações. O resultado, no entanto, confundindo-o, o paralisa completamente. Como pode o homem, daí, ter salvação? Se o solo for devidamente arado, e a semente semeada sobre ele, e se o Deus da chuva derramar chuva na época, ainda assim a colheita poderá não crescer. Isso é o que nós muitas vezes ouvimos. De fato, como esse ditado poderia ser verdadeiro a menos que, como eu penso, tudo aqui seja dependente do destino. O jogador Sakuni se comportou fraudulentamente para com o filho de Pandu, que sempre age honestamente. Por afeição por meus filhos pecaminosos, eu também tenho agido da mesma maneira. Pai, é devido a isso que a hora da destruição chegou para os Kuryus. Talvez, o que é inevitável deva acontecer. O vento, impelido ou não, se moverá. A mulher que concebe dará à luz. A escuridão será dissipada ao amanhecer, e o dia desaparece na noite. O que quer que possa ser ganho por nós ou outros, se as pessoas o gastam ou não, quando chega o momento, aquelas nossas posses ocasionam miséria. Por que então as pessoas ficam tão ansiosas sobre ganhar riqueza? Se, de fato, o que é adquirido é o resultado do destino, então isso deve ser protegido para que não possa ser dividido, nem perdido pouco a pouco, nem permitido fluir completamente de uma vez, pois, se não for protegido, pode se romper em 100 fragmentos. Mas qualquer que seja o caráter das nossas posses, as nossas ações no mundo nunca são perdidas. Vê qual é a energia de Arjuna, que foi das florestas para a residência de Indra. Tendo dominado as 4 espécies de armas celestes, ele voltou para este mundo. Que homem há que, tendo ido para o céu em sua forma humana, desejaria retornar? Isso nunca teria acontecido exceto porque ele vê inúmeros Kuryus estando às portas da morte, afligidos pelo tempo. O arqueiro é Arjuna, capaz de manejar o arco com a mão esquerda também. O arco que ele maneja é o Gandiva de ímpeto violento. Ele tem, além disso, aquelas suas armas celestes. Quem poderia suportar a energia desses 3? Ouvindo essas palavras do monarca, o filho de Suvala, indo até Duryodhana, que estava então sentado com Kama, disse a eles tudo em particular. E Duryodhana, embora possuidor de pouca sabedoria, ficou cheio de aflição pelo que ouviu. Capítulo 235. Sakuni fala sobre ir menosprezar os Pandavas. Vaisampayana disse, ouvindo aquelas palavras de Dhritarashtra, Sakuni, quando a oportunidade se apresentou, ajudado por Kama, falou para Duryodhana estas palavras. Tendo exilado os Pandavas heroicos por meio da tua própria destreza, ó Bharata, governa esta terra sem um rival, como um matador de Sambara governando o céu. Ó monarca, os reis do leste, do sul, do oeste, e do norte, todos foram feitos tributários a ti. Ó Senhor da terra, aquela prosperidade resplandecente que tinha antes cortejado os filhos de Pandu agora foi adquirida por ti junto com teus irmãos. Aquela prosperidade fulgurante, ó rei, que nós não muitos dias atrás vimos com corações pesados, em Yudhishthira e Indraprastha, é hoje vista por nós ser possuída por ti, ela tendo, ó monarca de braços poderosos, sido arrebatada por ti do nobre Yudhishthira somente pela força do intelecto.
Ó matador de heróis hostis, todos os reis da terra agora vivendo em submissão a ti esperam as tuas ordens, como eles faziam antes sob o comando de Yudhishthira, esperando as dele. Ó monarca, a deusa terra com sua extensão vasta com circunferência de mares, com suas montanhas e florestas, e cidades e municípios e minas, e decorada com florestas e colinas agora é tua. Adorado pelos brahmanes e venerado pelos reis, tu resplandeces, ó rei, por causa da tua coragem, como o sol entre os deuses no céu. Cercado pelos Kurus, ó rei, como Yama pelos Rudras, ou Vasava pelos Maruts, tu brilhas, ó monarca, como a lua entre as estrelas. Deixa-nos, portanto, ó rei, ir e olhar para os filhos de Pandu, eles que estão agora privados de prosperidade, eles que nunca obedeceram às ordens, eles que nunca deveram submissão. Foi ouvido por nós, ó monarca, que os Pandavas estão agora vivendo nas margens do lago chamado de Vaitavana, com uma multidão de brahmanes, tendo a selva como sua casa. Vai para lá, ó rei, em toda a tua prosperidade, chamuscando o filho de Pandu com uma visão da tua glória, como o sol chamuscando tudo com seus raios quentes. Tu mesmo um soberano e eles privados de soberania, tu mesmo em prosperidade e eles privados dela, tu mesmo possuindo riqueza e eles na pobreza, contempla agora, ó rei, os filhos de Pandu. Deixa os filhos de Pandu te contemplarem como Yayati, o filho de Nausha, acompanhado por uma grande comitiva de seguidores e desfrutando de felicidade que é magnífica. Ó rei, aquela prosperidade resplandecente que é vista por ambos, os amigos e os inimigos de alguém, é considerada como bem aplicada. Que felicidade pode ser mais completa do que aquela a qual desfruta aquele que, enquanto ele mesmo em prosperidade, olha para seus inimigos na adversidade, como uma pessoa no topo da colina olhando para baixo para outra se arrastando sobre a terra. Ó tigre entre reis, a felicidade que alguém deriva de ver seus inimigos em aflição é maior do que a que ele pode derivar da aquisição de oferenda ou riqueza ou reino. Que felicidade não será daquele que, ele mesmo em riqueza, lançar seus olhos em Dhananjaya vestido em cascas de árvores e peles de veado. Deixa a tua esposa vestida em mantos caros olhar para a angustiada Krishna vestida em cascas de árvores e camurças, e aumentar a dor da última. Deixa a filha de Drupada censurar a si mesma e sua vida, privada como ela está de riqueza, pois a tristeza que ela sentirá ao ver tua esposa enfeitada com ornamentos será muito maior do que a que ela sentiu no meio da assembleia quando Dussasana tinha arrastado para lá. Vaisampayana continuou. Tendo falado dessa maneira para o rei, ambos, Karna e Sakuni, ficaram calados, ó Janamejaya, depois que o seu discurso tinha acabado. Capítulo 236. Karna, Sakuni e Duryodhana tramam visitar gado perto dos Pandavas. Vaisampayana disse. Ao ouvir essas palavras de Karna, o rei Duryodhana ficou muito satisfeito. Logo depois, no entanto, o príncipe ficou entristecido e se dirigindo ao orador disse: O que tu me disseste, ó Karna, está sempre diante da minha mente. Eu, no entanto, não obterei permissão para me dirigir ao local onde os Pandavas estão residindo. O rei Dhritarashtra está sempre se afligindo por aqueles heróis. De fato, o rei considera que os filhos de Pandu se tornaram mais poderosos do que antes por consequência de suas austeridades ascéticas. Ou, se o rei compreender os nossos motivos, ele nunca, tendo respeito pelo futuro, nos concederá a permissão, pois, altos de grande resplendor, nós não podemos ter outro negócio nas florestas de Vaitavana além da destruição dos Pandavas no exílio. Tu conheces as palavras que Kshatri falou para mim e para ti mesmo, e para o filho de Suvala, no momento da partida de dados. Refletindo sobre todas aquelas palavras, como também sobre todas aquelas lamentações às quais ele e outros se entregaram, eu não posso tomar uma decisão quanto a se eu devo ir ou não. Eu sem dúvida ficarei muito satisfeito se eu lançar meus olhos em Bhima e Falguna passando seus dias em tormento com Krishna nas florestas.
A alegria que eu posso sentir ao obter a soberania da terra inteira não é nada comparada àquela que será minha ao ver os filhos de Pandu vestidos em cascas de árvores e peles de veado. Que alegria pode ser maior, ó Karna, do que a que será minha ao ver a filha de Drupada vestida em trapos vermelhos nas florestas? Se o rei Yudhishthira e Bhima, os filhos de Pandu, me virem agraciado com grande riqueza, só então eu terei realizado o grande objetivo da minha vida. Eu, no entanto, não vejo de que modo eu posso me dirigir para aquelas florestas, pelo qual, realmente, eu possa obter a permissão do rei para ir para lá. Idealiza, portanto, algum plano habilidoso, com o filho de Suvala e do Sasana, pelo qual nós possamos ir para aquelas matas. Eu também, decidindo hoje quanto a se eu devo ir ou não, me aproximarei amanhã da presença do rei. E quando eu estiver sentado com Bhishma, aquele melhor dos Kurus, tu, com Sakuni, apresentarás o pretexto que vocês tiverem planejado. Ouvindo então as palavras de Bhishma e do rei sobre o assunto da nossa viagem, eu arranjarei tudo implorando ao nosso avô, dizendo que assim seja. Eles então partiram todos para os seus respectivos quartos. E logo que a noite tinha passado, Karna foi ao rei. E indo até ele, Karna sorridente falou para Duryodhana, dizendo: um plano foi idealizado por mim. Ouve-o, ó Senhor de homens. Os nossos rebanhos estão agora esperando nas matas de Dvaitavana na expectativa de ti. Sem dúvida, nós podemos todos ir para lá sob o pretexto de supervisionar as nossas estações de gado, pois, ó monarca, é apropriado que os reis frequentemente se dirijam para as suas estações de gado. Se esse for o motivo apresentado, o teu pai, ó príncipe, certamente te concederá a permissão. E enquanto Duryodhana e Karna estavam assim conversando alegremente, Sakuni dirigiu-se a eles e disse: esse plano, livre de dificuldades, foi o que eu também vi para irmos para lá. O rei certamente nos dará permissão, ou até nos enviará para lá por sua própria vontade. Os nossos rebanhos estão agora todos aguardando nos bosques de Dvaitavana te esperando. Sem dúvida, nós podemos todos ir para lá sob o pretexto de supervisionar as nossas estações de gado. Eles então todos os três riram juntos, e deram as mãos uns para os outros. E tendo chegado àquela conclusão, eles foram ver o chefe dos Kurus. Capítulo 237. Dhritarashtra é influenciado a dar permissão. Vaisampayana disse: eles todos então viram o rei Dhritarashtra, ó Janamejaya, e tendo-o visto perguntaram sobre o seu bem-estar e foram, em retorno, questionados acerca de seu bem-estar. Então um vaqueiro chamado Samanga, que tinha sido instruído antes por eles, se aproximando do rei, falou para ele do gado. Então o filho de Radha e Sakuni, ó rei, se dirigindo a Dhritarashtra, aquele principal dos monarcas, disse: ó Kaurava, as nossas estações de gado estão agora em um lugar encantador. O tempo para sua contagem, como também para a marcação dos bezerros, chegou. E, ó monarca, esta também é uma estação excelente para o teu filho ir caçar. Cabe a ti, portanto, conceder permissão para Duryodhana ir para lá. Dhritarashtra respondeu: a caça do veado, como também o exame dos bovinos, é muito apropriado, ó filho. Eu penso, de fato, que os boiadeiros não são de confiança. Mas nós soubemos que aqueles tigres entre homens, os Pandavas, estão agora permanecendo na vizinhança daquelas estações de gado. Eu penso, portanto, que vocês não devem ir para lá vocês mesmos. Derrotados por meios fraudulentos, eles estão agora vivendo na floresta profunda em grande sofrimento. Ó Radeia, eles são guerreiros poderosos e naturalmente hábeis. Eles estão agora dedicados a austeridades ascéticas. O rei Yudhishthira não permitirá que sua ira seja despertada, mas Bhimasena é naturalmente impetuoso. A filha de Yajnasena é a própria natureza da energia. Cheios de orgulho e insensatez, vocês sem dúvida a ofenderão. Dotada de mérito ascético, ela certamente os consumirá, ou talvez, aqueles heróis, armados com espadas e armas.
Nem, se por força de números, vocês procurarem prejudicá-los em alguma circunstância, essa será uma ação muito imprópria, embora, como eu penso, vocês nunca poderão ser bem-sucedidos. O poderosamente armado Dhananjaya voltou daquele local para a floresta. Quando não habilidoso com armas, Vivatsu subjugou a terra inteira antes. Um poderoso guerreiro como ele é educado em armas agora, ele não será capaz de matar vocês todos. Ou, se em obediência às minhas palavras, vocês se comportarem com cuidado tendo se dirigido para lá, vocês não poderão viver felizmente lá por consequência da ansiedade que sentirão devido a um constante estado de desconfiança. Ou, algum soldado seu pode fazer alguma injúria para Yudhishthira, e essa ação não premeditada será atribuída à sua falha. Portanto, que alguns homens fiéis procedam para lá para o trabalho de contagem. Eu não acho que seja apropriado, Bharata, tu ires lá pessoalmente. Sakuni disse, o mais velho dos filhos de Pandu é ciente da moralidade. Ele prometeu no meio da assembleia, ó Bharata, que ele viveria por 12 anos na floresta. Os outros filhos de Pandu são todos virtuosos e obedientes a Yudhishthira. E o próprio Yudhishthira, o filho de Kunti, nunca ficará zangado conosco. De fato, nós desejamos muito sair em uma expedição de caça, e aproveitaremos essa oportunidade para supervisionar a contagem do nosso gado. Nós não temos intenção de ver os filhos de Pandu. Nós não iremos para aquele local onde os Pandavas fixaram residência, e por conseguinte nenhuma exibição de comportamento impróprio poderá surgir da nossa parte. Vaisampayana continuou. Assim abordado por Sakuni, aquele senhor de homens, Dhritarashtra, concedeu a permissão, mas não de muito bom grado, para Duryodhana e seus conselheiros irem para o local. E permitido pelo monarca o príncipe Bharata, nascido de Gandhari, partiu, acompanhado por Karna e cercado por uma grande hoste. E ele estava também acompanhado por Dussasana e o filho de Suvala de grande inteligência, e por muitos outros irmãos dele e por senhoras aos milhares. E quando o príncipe de braços poderosos partiu para contemplar o lago que era conhecido pelo nome de Dvaitavana, os cidadãos de Hastina, também acompanhados por suas esposas, começaram a segui-lo para aquela floresta. 8.000 carros, 30.000 elefantes, 9.000 cavalos, e muitos milhares de soldados da infantaria, e lojas e pavilhões e comerciantes, bardos e homens treinados em caça às centenas e aos milhares seguiram o príncipe. E quando o rei partiu, seguido por essa grande multidão de pessoas, o tumulto que foi causado lá parecia, ó rei, o profundo tumulto dos ventos que ocorrem na estação chuvosa. E alcançando o lago de Vaitavana com todos os seus seguidores e veículos, o rei Duryodhana ergueu seu acampamento à distância de 4 milhas dele.